Boa tarde, o meu nome é Paulo Anjos, eu sou de formação assistente social e estou aqui a representar a Associação Existências, que é uma EPSS sediada em Coimbra, que intervém em Coimbra, em Viseu e na Guarda, em imensas dimensões relacionadas também com a toxicodependência e com o consumo de substâncias psicoativas. E vinha aqui falar um bocadinho sobre a realidade associada à intervenção junto destas pessoas, através de equipas de rua e através da metodologia da redução de danos. E eu estou também, só com complemento da minha apresentação, estou também a tirar doutoramento em serviço social e especificamente em equipas de rua, é aquilo que eu sei, com o que eu trabalho. Portanto, é isso que eu sou e aquilo que eu faço, basicamente. Agora sou eu. Portanto, eu sou Carlos Farato, sou médico, psiquiatra e psicanalista. A minha ligação com esta temática das drogas, enfim, que como toxicodependência, são vulgatas, não tem nada a ver, não tem nada de científico esta designação, mas enfim, já vem de trás, vem do meu PhD em Paris. Eu trabalhava no INSERM, na altura era epidemiologista, não segui a carreira de epidemiologia, mas desenvolvi um modelo teórico e um modelo também de risco relacional, modelo epidemiológico, que tinha a ver com os fatores de risco do consumo na adolescência. Até o trabalho, e foi a partir daí que me dediquei muito a isto. Eu venho da psiquiatria infantil, sou também psiquiatra, fiz em Paris. E depois continuei sempre a trabalhar nesta área e dando aula e fazendo sempre outras coisas. Mas, de qualquer maneira, estou muito ligado. Já cheguei a dirigir um serviço no Porto, no quadro do SPTT. Na altura, o Dr. Arnaldo Dru era ainda havia diretores regionais. E, portanto, e depois esse serviço era um serviço psicodinâmico. Depois, por ser mal disso, fui eu o único outro que também criou o serviço psicodinâmico, que durou, ainda continua a durar, mas deixou de ser. O modelo, a estrutura foi mudada, que eu, ao fim de lá com os anos saí, porque tinha outros desafios pela frente. O livro foi publicado, da tese de doutoramento, pela FCT, para Quarteto de Coimbra, era para ser mais edições, mas o Quarteto fechou, não pode ter mais edições, mas esgotou sempre. E era, portanto, sobre a fragilidade relacional, depois posso falar do risco relacional, e tinha um subtítulo que é o ato do consumo e o gesto que consome. E pronto, e fico por aqui para já, mas foi aí que começou este meu interesse. Vou passar agora aqui. Muito obrigado, Carlos. Chamo-me Pedro Queiro, fiz a licenciatura, o mestrado e o doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Especializei-me em Direito Penal desde o princípio, sou professor associado nessa faculdade e sou também investigador integrado do Instituto Jurídico. Comecei a interessar-me por este tema dos estupefacientes e das drogas já há 30 anos, na verdade. A primeira vez que falei sobre ele foi precisamente no Instituto Superior Miguel Torga, a convite do meu amigo Filipe Nunes Vicente. Fizemos uma sessão, na altura o consumo ainda era considerado crime. E o assunto das drogas, embora eu nunca tenha verdadeiramente escrito muito sobre ele, participei em alguns projetos internacionais sobre o direito penal e as drogas, mas foi algo que sempre me preocupou desde essa altura, porque tive sempre umas grandes reservas em relação à criminalização das condutas relacionadas com drogas, não só do consumo, mas em geral é um assunto que sempre me preocupou. Naturalmente que só estou aqui para abordar essa faceta do direito penal e das drogas, porque é só disso que sei. Isso passará inevitavelmente por falar um pouco da descriminalização do consumo, que já aconteceu há 20 e tal anos, em 1920, em 2001. Aliás, a lei é de 2000, mas entrou em vigor em 2001. Portanto, já há mais de 20 anos, e um pouco a experiência portuguesa acerca da descriminalização e dos caminhos futuros, porque agora há umas coisas novas, não é? É verdade. Sim. Pois, Eu posso pegar aí nessa deixa e começaria para falar um bocadinho aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço na redução de danos, a implementação de redução de danos, que vem muito associada à nova legislação e a intervenção com as pessoas no seu contexto, e assumindo que as pessoas, algumas delas, não conseguem deixar os consumos, ou porque não querem, ou porque não têm capacidade de o fazer, e convém ter uma intervenção junto a estas pessoas.
que prepara estas pessoas para ter condições melhores, que as trate como seres humanos e que beneficie a comunidade e elas próprias, sobretudo em termos de saúde, mas também em termos de bem-estar social e individual. Portanto, eu acho que Portugal chegou um bocadinho tarde a esta intervenção de redução de danos, de intervenção através de equipas de rua com estas pessoas de proximidade, mas quando chegou, efetuou isso de uma forma bem estruturada e adequada. Isso foi importante. No entanto, quero-me parecer que nos últimos anos, sobretudo a partir da crise económica que nós tivemos, a da intervenção financeira, Portugal abandonou um bocadinho, descurou um bocadinho esta área, digamos. Sim. Deixou de investir, o pessoal técnico que trabalha a montante deixou de ter capacidade de trabalhar, envelheceu, não tem quadros já envelhecidos e não tem quadros novos. Sim. Não há uma estrutura que se dedique plenamente a isto e perdeu-se um bocadinho as sinergias e uma estrutura vertical que enquadra esta realidade, e tem-se verificado também que existiu uma alteração na realidade associada ao consumo, ou seja, quando antigamente eram muito consumidores de heroína, hoje em dia mudou um bocadinho para o crack e para outra realidade, ou para cannabis também, para algumas sintéticas. Depois também existem intervenções em contexto de recreação noturna, os jogos, alto tipo de dependências, exatamente. Isso. Portanto, existe aqui uma realidade que, de alguma forma, o país não está a acompanhar na sua intervenção junto destas pessoas com alguns problemas. Portanto, eu acho que seria necessário nós termos uma perspectiva diferente e uma abordagem diferente relativamente a isto. Em relação à abordagem, enfim, terapêutica, preventiva, mas terapêutica, eu tenho uma experiência muito interessante no SPTT, em linha com outros colegas e profissionais de saúde e de saúde mental, numa perspectiva multidisciplinar, interdisciplinar, um bocadinho mais difícil, mas multidisciplinar, equipas muito interessantes. Aliás, se a psicologia expandiu-se e o serviço social clínico foi nestes serviços, e há, precisamente, a Carlos Amaral Dias é extraordinário, o Dias Cordeiro também é muito importante, e outros colegas. Eu também estive nesse grupo, já tenho uma certa idade. E, de facto, há dois pontos que eu queria trazer. O dispositivo terapêutico é interessante e é bem desenhado, porque é um dispositivo biopsicossociocultural. E isto é muito interessante, porque enquanto, por exemplo, a saúde pública segue um modelo biomédico, estes serviços seguem um modelo biopsicossociocultural, que é muito interessante e é muito avançado em termos, como sabemos, só que o problema depois é que algumas falhas, e sobretudo a dimensão clínica não foi suficiente, nunca foi suficientemente cuidada, a dimensão clínica, porque a questão é esta: nós, com estes pacientes, estou a falar agora dos consumos de substâncias psicodiléticas ou psicoanaléticas ou psicotrópicas, nós estamos a lidar com um paradoxo terapêutico. Nós prescrevemos, não é, substâncias radicais, a quem é dependente de substâncias químicas. E isto é um paradoxo que tem que ser bem gerido. Portanto, o que realça a importância das medidas de suporte terapêutico e também da psicoterapia, que de facto se tem desenvolvido muito e com abordagens que têm que ser naturalmente integradas, isso cada vez mais, e interdisciplinares, sobretudo equipas em que as diferentes áreas, por exemplo, o serviço social, psicólogos, os enfermeiros, todos eles têm que ter um papel muito importante nessa dinâmica da intervenção. Só dois pontos que são importantes aqui. Em primeiro lugar, do que é que estamos a falar? Estamos a falar de doentes da dependência. Eu usava muito este, porque são doentes, o problema deles é que não conseguem depender do outro em relações digamos, humanas, em relações interpessoais. Já dá um problema importante. Uma coisa também que eu tenho ideia já há muito tempo é que a iniciação, os primeiros consumos, a passagem da iniciação ao consumo ocasional não é o início de uma trajetória, é o fim de uma trajetória de perturbação psíquica e perturbação relacional que começou muitas vezes desde dos primeiros anos de vida. Isto é importante, porque isto é uma forma de entendimento psicodinâmico, mas que é muito respeitado por todas as áreas, não é? De facto, esta questão do déficit que muitas vezes as pessoas têm de uma relação precoce, sobretudo com os pais e com a mãe em particular, que foi a materna, portanto, bem sucedida, satisfatória. Temos dificuldades mais importantes, que depois podem ou não evoluir,
podem ou não, muitas vezes não. Há também a questão das mudanças de quadro de vida, mudanças de escola. Há todo um conjunto de incidentes que vão atingir a criança, o adolescente, e que, por volta da adolescência, podem levar ao início. Dos consumos, há um ponto muito importante. Em primeiro lugar, a fragilidade muito importante do self, o self como organização da personalidade, não é? Estamos de acordo? É muito frágil, portanto, há uma dificuldade muito grande, não é? Em situações mais difíceis, de estas pacientes, eu falo pacientes, sou psicanalista, se situarem no modo, enfim, que seja singular, na primeira pessoa do singular. E, portanto, como não se situam, também não conseguem tomar o outro como um sujeito. E isto cria um grande problema de falha da alteridade. Há um problema de alteridade. Sobretudo nas situações mais graves. Portanto, e isto pode, de facto, esta falha pode depois levar a comportamentos de consumo ou outro tipo de comportamentos que normalmente têm um caráter depressivo. Depressivo não quer dizer que reenviar depressão, mas depressivo, em que, de facto, esta falha é importante e em que a relação com o outro é substituída por um ersatz objectal, digamos, um substituto, uma prótese, que, de facto, acaba por estar sob controle e serve a fins meramente suprimento narcísico, não é? Mas que depois acaba por, como acontece sempre neste caso, por armadilhar o consumidor. E por isso, como disseste bem na altura, é muito difícil sair deste círculo vicioso, deste sistema que é, até pelos efeitos, já agora para completar, destas substâncias. Temos que pensar também na compulsividade, que é um ponto importante, e depois na adição. A adição que já havia fenómenos neurocomportamentais, neuroquímicos. Temos que ver as aminas, a importância das aminas nisto, e a importância também dos circuitos. Sobretudo o sistema límbico ascendente, que é conhecido, que medeia o impulso sexual, e que é muito utilizado por estas substâncias, os receptores bem identificados, e, portanto, toda esta... E a alteração, isso é muito importante, a alteração, mesmo nas situações de jogo e outras dependências, até das compras compulsivas, há uma alteração dos circuitos neuronais, portanto, há uma alteração genética. E esta alteração genética dura algum tempo, é uma intoxicação aguda. E, portanto, isto vai sensibilizar durante muitos anos, à repetição do sintoma. Por isso, isto não é fácil de tratar, é difícil, exige equipas que trabalhem bem, como sabes bem, mas é de facto muito difícil. E temos que ter isso em atenção com este tipo de patologias. Desculpa. Pois, em relação todos estamos de acordo que o consumo traz problemas de saúde, evidentemente, traz problemas sociais, só que nem sempre os problemas de saúde e os problemas sociais devem ser resolvidos com o direito penal. E há aqui uma questão que me parece importante logo no princípio traçar, que é o consumo e o tráfico, vamos dizer assim, globalmente, vamos agora entrar nos pormenores de cada uma dessas condutas, mas condutas que nós associamos ao consumidor, talvez seja mais fácil, condutas que associamos ao traficante, são fenómenos distintos. E são fenómenos distintos também para o direito. E, de facto, no princípio do século tomou-se essa decisão pioneira de descriminalizar de iure, não só de facto, mas de iure, o consumo, as condutas relacionadas com o consumo de todas as substâncias psicotrópicas, não só da cannabis, não só das chamadas drogas leves, essa era uma das hipóteses na altura, mas optou-se por fazer isso em relação a todas as drogas. Continua a ser uma contraordenação, que tem algumas consequências, ou pode ter algumas consequêncies de reenvio para organismos de procedimento de saúde, de pagamento de coimas, se não for o caso de uma pessoa... Comissão de dissuasão e toxicodependência. Exatamente, comissão de dissuasão. Mas para a legalização do uso recreativo. Exato. Pois, exatamente. Não há legalização nesse sentido de poder ser comercializado. Exatamente. Mas o que é interessante é que, nessa altura, quando se tomou esta decisão, pioneira, como digo, e que está a ser replicada em vários... Há sistemas, por exemplo, alguns dos Estados Unidos inspiram-se explicitamente na experiência portuguesa, e há literatura sobre isso, embora até em termos divergentes, não é? Há divergências de opinião relativamente ao sucesso da descriminalização do consumo, mas o que é verdade é que quando se descriminalizou o consumo na altura, não foi, isto acho que é uma ideia hoje muito importante, não foi para reduzir o consumo.
Esperava-se que isso pudesse vir a ter esse efeito, esperava-se que isso pudesse vir a ter um certo efeito até não só de redução de consumo, mas sobretudo de redução de overdose, e portanto de mortes pelo consumo, mas ninguém sabia se isso ia acontecer ou não. Portanto, o que esteve na base, essencialmente, da descriminalização, pelo menos do meu ponto de vista, foi uma questão normativa, jurídica, de princípio. Aquele comportamento não deve ser crime. Não deve ser crime. Independentemente de se vir ou não vir a reduzir o consumo. Por acaso aconteceu, ou não foi por acaso, mas enfim, aconteceu que o consumo de facto reduziu. Durante um largo período de tempo, de facto, tivemos índices de consumo e de overdose e de mortes por overdose inferiores ao que havia. Houve na altura, também isso está estudado, houve na altura um pequeno aumento, ou algum aumento de consumos, de primeiros consumos, mas numa ótica de experimentação, não foram consumos que tenham depois tornado em consumos para a vida ou consumos de longa duração, não é? Ora bem, e porquê é que eu estou a trazer agora o problema do consumo? Porque hoje também é sabido, eu tenho essa informação tanto de fontes formais como informais, que o consumo está a aumentar. Não só em Portugal, mas em todo o mundo. A cocaína disparou a produção da cocaína, portanto as metanfetaminas podem ser produzidas em qualquer lugar. E portanto, podia ver-se agora aí, e já se começa a ouvir, um discurso de, afinal, a descriminalização não é boa. Com certeza temos que voltar ao paradigma proibicionista porque o consumo voltou a aumentar. Isto é um discurso, do meu ponto de vista, errado. Porque não é a criminalização que vai parar o consumo. Portanto, a opção é saber se aquelas pessoas devem continuar a ser tratadas, e é preciso dizer, como o Paulo há bocadinho dizia, é preciso não esquecer que o investimento público na redução de consumo diminuiu imenso, desde o princípio diminuiu imenso. Porquê? Porque o problema começou a ser menor. Isso é uma constante, não é? É uma constante. Cada vez que um problema social começa a reduzir, o Estado sente-se menos obrigado a tratar dele. E, portanto, o que mudou, na verdade, foi o investimento na recuperação e na redução do consumo. E com certeza é aí que temos que pensar o que é que está mal. E não na criminalização, porque isso é uma questão, digamos, como os ingleses dizem, né? Isso é principled decision, é uma questão tomada por princípios e, de facto, juridicamente não há nenhum sentido em punir uma pessoa que consome uma certa substância, até porque não está provado, isso não é possível empiricamente determinar, que o consumo de substâncias psicotrópicas induza mais criminalidade do que o consumo de outras substâncias. Se nós pensarmos na criminalidade no sentido geral, na segurança rodoviária, na violência doméstica, não é? Por aí fora. Portanto, há outras substâncias, nomeadamente o álcool, que provavelmente têm efeitos sociais tão ou mais nocivos do que as drogas, e sobretudo drogas incapacitantes, portanto, drogas que até retiram uma certa vitalidade às pessoas. Portanto, este primeiro ponto, já vou devolver o microfone, só para dizer que se é verdade que hoje existe alguma dúvida relativamente à persistência da redução do consumo e o consumo está a aumentar, a solução não passa por uma recriminalização, pela reinstauração da punição, mas sim por um aumento do investimento na redução dos comportamentos de consumo, parece-me. Ia pegar nesse ponto precisamente. Primeiro, devíamos reforçar precisamente a prevenção junto dos mais jovens, esclarecimento de questões, a própria redução de danos também passa pelo esclarecimento das pessoas para que, caso o decidam, façam consumos mais informados. Mas eu acho que, por exemplo, no consumo de cannabis devia haver algum repensar relativamente à realidade. Isto porque a substância, como todos nós sabemos, ficou demasiado apurada e hoje em dia os jovens consomem uma dose de THC, que é a substância psicoativa, muito mais forte do que aquilo que se fazia na minha geração de adolescente. Portanto, há mais riscos associados a isto. E os jovens, parece-me que hoje em dia não têm muita consciência. Ainda recentemente estive a dar uma formação numa república aqui em Coimbra, uma conversa informal com os jovens, e nota-se que eles têm muita ignorância relativamente ao conjunto de consumos e o fazem, hoje em dia muito, porque eles consomem muitas substâncias mesmo, com pouca consciência sobre os consumos, sobre como misturar drogas ou não misturar, o que é que se deve fazer ou não deve fazer. E isso devia ser muito trabalhado e devia ser bem trabalhado por nós todos, inclusive pelas equipas de rua que fazem trabalho nesse sentido. Só para terminar, depois eu pego num outro contexto, que é os contextos de recreação noturna, que muitas vezes que nós não falamos, o ócio noturno, que muitas vezes os jovens estão associados a esta realidade. E as jovens fazem consumos muito problemáticos e depois vai ter implicações no futuro deles. Nem todos, como é óbvio, muitos vão consumir de forma normal, vão experimentar uma droga, mas depois deixam-na, mas muitos jovens vão ter problemas de consumo relativamente a isto, portanto nós devemos também repensar muito a intervenção nesta realidade.
E para rematar, mesmo remate já, eu queria mesmo falar sobre uma situação que surgiu em Coimbra. Muito recentemente a polícia, e está ligado também à nova legislação que surgiu de forma a adequar um bocadinho a legislação que é existente sobre as substâncias psicoativas e quais são as ilegais e não legais, até que ponto e quantidades que definem a legalidade ou não do consumo. Legalidade, não ser crime. A polícia em Coimbra fez uma coisa que foi muito recentemente, que foi intervir muito diretamente sobre os consumidores da rua, prendeu muitos deles, desestruturou a realidade toda na cidade, ligada ao tráfico e ao consumo, e isso provocou o quê? Provocou que viessem pessoas de fora, que tomassem esse lugar, e as coisas não ficaram melhores, mais socialmente aceitáveis. O que é que eu quero levar com esta realidade? Quer dizer que, se nós reprimirmos a realidade do consumo, isso não vai melhorar a realidade, pode por vezes piorar a realidade que nós temos. Portanto, nós temos que pensar isto bem racionalmente e não entrar nesse discurso moralista e quase, seja lá o que for. E vivemos épocas um bocado perigosas também em Portugal, com a ascensão, temos que introduzir aqui a política, inevitavelmente, de partidos e movimentos de extrema-direita que pugnam pelo aquela famosa teoria, famosa e capciosa teoria Reagan Just Say No, não é? Quer dizer, esta coisa da repressão, que é muito nesse sentido. No sentido também de atribuir a culpa dos males sociais, seja aos consumidores, seja aos estrangeiros, seja aos migrantes, aos imigrantes. E, portanto, é um movimento realmente perigoso de retrocesso extraordinário civilizacional e também muito penalizante para a sociedade e para estes jovens e adultos que necessitam, de facto, de ser cuidados portanto, tratados. Em relação à prevenção, também concordo que é muito importante, a prevenção agora tanto generalizada, como indicada, como a mais específica, não é? Que antigamente a prevenção primária, muitas vezes base primária e secundária. Eu penso que é muito importante também, com os seus limites, não é? Nós nunca vamos poder, isso é verdade, mas essas medidas são extremamente importantes. Não podemos esquecer também a melhoria das condições sociais e também educacionais, porque nós também estamos a sofrer um retrocesso importante no sistema educativo. Tudo isto está interligado, nós não podemos separar estas realidades. O mal-estar, a tensão na escola, no secundário, tudo isto cria um clima de tensão e depois há um conjunto de, vamos outra vez aos fatores sociais que são conhecidos há muitas décadas, há uma investigação sociológica e antropológica importante, que é o modo como estas substâncias, o álcool é notório, são claramente, subliminarmente, com uma série de estímulos que nós nem captamos. Já não falo na Deep Web e na Dark Web, que são extraordinários, da cigarra butírico, disso tudo, né? Que são perigosíssimas, mas há de facto aqui, desse ponto de vista, é preciso ter cuidado com uma possível deriva. Temos que estar cuidado, temos que estar atentos a todos estes processos, não é? Que são processos subtis de disseminação destes consumos. E depois, além por exemplo, a cannabis tem alcaloides que podem ser consumidos e são usados até medicamente, a CBD, por exemplo, também não esqueçamos disso. A cocaína é um fármaco usado para medicina e a heroína também. A morfina. O problema é todo, e outros temos a oxicodona, o fentanil, que também hoje em dia, em algumas zonas do globo, e pode sempre chegar aqui, porque há uma porosidade extraordinária hoje em dia. Pronto, mas a verdade é esta. O que é importante então fazer? Eu acho que é importante voltarmos um bocado, é o que é difícil muitas vezes, a considerar o sujeito, a considerar as questões da pessoa, não é? A identidade, as questões da relação, das comunidades, a vida nas comunidades, criar as melhores condições e também, em termos da prevenção, por exemplo, os problemas de comportamento dos jovens, das crianças, por exemplo, dos rapazes, as raparigas, não é? Tudo isso, acho que é preciso dar uma certa atenção e ter um cuidado desde aí, não é? Portanto, para evitarmos cair deste tipo de utilização, seja destes consumos, seja dos consumos também dos jogos online, que são hoje em dia um problema seríssimo. Os casinos online, que são divulgadíssimos, são um problema sério. Tenho várias pessoas em tratamento com problemas destes, que arruinam a vida completamente, e jovens, cada vez mais. E, portanto, agora, é preciso sempre perceber aqui que, além das variáveis
patentes, ou não é? Há também variáveis latentes, há também a questão do modo como há uma desregulação do funcionamento mental, do humor, da regulação do humor, das emoções, e tudo isto vai criar, de facto, um ciclo, não é? Que favorece a manutenção dos consumos. Isto é muito importante, as emoções negativas, a depressão, porque estes fármacos, nós sabemos que, por exemplo, o cocaína é um upper, por exemplo, e é muito usado, as anfetaminas são uppers, não é? E todos os uppers são usados, os psicóticos elétricos também são usados para apaziguar e também para aumentar a acuidade perceptiva, o problema da cannabis com os fumos paranatos. Portanto, tem que ser muito cuidado com isto, é preciso ter uma grande... Mas eu, pelo menos, sempre privilegiei esta atenção, digamos. Outro aspecto que até eu tinha lá, e acaba aqui, a questão do estigma, a do Irving Goffman, eu gosto desta ideia do estigma, não é? Eu lembro sempre, isto é uma pequena história rapidamente contada, indigna ou canalha. Eu, quando abri o serviço lá numa determinada freguesia do Porto, a Câmara Municipal estava de acordo, e o Ministério, mas tinha que fazer com que as escolas, os colégios e tal, e os cafés aceitassem aquilo. Os 2 ou 3 colégios conhecidos, não é, de orientação um bocado católica e tal, mas conhecidos, vieram pôr o problema, o quê? Vai abrir o serviço deste aqui. Então já temos as prostitutas na rua, agora vão os drogados. Pá. Esta questão do estigma social, que é um ponto também importante que nós temos que combater nesta situação. Pronto, eu passo, talvez, aqui ao Pedro. Obrigado. Acho que esta será a última parte da minha intervenção e é precisamente dedicada ao problema do tráfico, porque pode-se perguntar, mas então como é que se compreende que o consumo de uma substância não seja crime e o tráfico, a venda, a produção seja crime? Como é que se pode compreender que vender uma coisa é proibido e comprá-la ou usá-la não? Ora bem, eu diria que há razões jurídicas para isso. Não sei se são definitivas, mas são pelo menos plausíveis. De facto, o tráfico pode ser criminalizado porque existe aí aquilo que na terminologia jurídica ou penal existe aí um bem jurídico, existe aí um interesse social a proteger, que é a saúde pública. De facto, todas as intervenções, tanto do Paulo como do Carlos, deixaram claro que é um problema, não é? Não é só uma questão de arbítrio individual de eu fazer o que me apetece, é um problema social que consome recursos sociais dos nossos impostos, por aí fora, não é? Tudo isso é verdade e, portanto, gera fenómenos da socialidade, às vezes a socialidade perigosa, tudo isso. Portanto, o tráfico tem desde logo essa capacidade, digamos assim, de afetar a saúde pública e, como tal, pode ser criminalizado, pode constituir uma conduta criminosa. Sucede que o tráfico de estupefacientes é talvez, não sei se errarei por muito, o tráfico mais lucrativo que existe no mundo. Não há nada no mundo que seja tão lucrativo como o tráfico de droga. Nem o tráfico de pessoas, nem o tráfico de armas. Porquê? Porque no tráfico de estupefacientes, primeiro, lida-se com margens de lucro muito elevadas, portanto, a produção fica por um preço muito reduzido em relação ao preço final ao consumidor. São produtos fáceis de transportar, de traficar, ao contrário das armas e das pessoas, quer dizer, não é fácil levar uma arma dentro do corpo, não é uma coisa fácil de fazer. E, portanto, há uma série de fatores que convergem para tornar o tráfico de estupefacientes numa atividade extraordinariamente lucrativa. E como é muito lucrativa, tem também um poder atrativo muito grande de recrutamento. É muito fácil recrutar, sobretudo em camadas desfavorecidas das populações em todo o mundo. Naturalmente, agora não estou a falar só de Portugal, claro, mas é muito fácil pôr pessoas a produzir e é muito fácil recrutar pessoas para vender e para distribuir e por aí fora. Bom, qual é então o segundo problema que o tráfico traz, do meu ponto de vista? Já não é só um problema de saúde pública, é também, e nós estamos a começar a sentir isso na Europa, aparentemente, segundo a Europol, a atração das máfias, não é? A atração das máfias e do crime altamente organizado, que toma conta, como já aconteceu noutros continentes, tanto nos Estados Unidos como sobretudo na América do Sul, não é?
que toma conta do tráfico e que representa já não é só o problema da saúde pública, já é um problema do Estado, já é um problema da democracia, já é um problema dos fundamentos do Estado e da nossa convivência geral. Portanto, o tráfico tem estas duas vertentes, digamos assim, a saúde pública e, vamos dizer, a ordem pública ou a preservação até do Estado de Direito e do nosso tecido social. Ora bem, tenho muitas dúvidas que a solução para isto seja mais do mesmo. O paradigma proibicionista existe há não sei quantas décadas. Falou-se logo nos anos 70 ou antes disso da guerra às drogas, não é? É verdade. As Nações Unidas durante décadas, ainda agora em 2016 uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas voltou a manifestar o compromisso dos Estados com a luta contra as drogas, etc. Eu tenho dúvidas de que esse seja, tenho dúvidas, não sei, se de facto o caminho é continuarmos a apostar na repressão. Ou se, talvez eu deixe isto então, ainda temos mais uma parte, creio eu, uma rodada, digamos assim, e portanto eu deixarei então, deixo para já só essa questão, e depois em 1 ou 2 minutos adiantaria mais alguma coisa sobre isso. Vamos ao futuro. Vamos ao futuro. Eu acho que, pegando aqui no conceito e na problemática do que é que devemos fazer de uma forma mais genérica, eu acho que algumas substâncias nós devemos, como estava a dizer há pouco, devemos repensar se não seria benéfico regulamentar a sua venda e o seu comércio. Sim, claro. A mim não me agrada muito a ideia de legalizar de uma forma demasiado livre. Eu acho que regular a quantidade, a qualidade da substância, o tipo de substância, quem acede à substância seria importante, de forma a evitar jovens, menores de 18 anos, pelo menos, seria importante fazermos isso. Eu acho que devíamos pensar nisso. Pronto, agora, durante esta legislatura provavelmente será mais difícil, mas um dia devíamos pensar sobre isso. Depois devíamos pensar sobre a intervenção, como disse há pouco, na prevenção, escolas, falar com as famílias, trabalhar com os jovens seria muito importante. Ter medidas implementadas para trabalhar com as pessoas mais degradadas, vamos chamar assim, mais problemas sociais. Devíamos repensá-las também, adequar o trabalho que se faz, o tipo de intervenção que se faz, o tipo de financiamento que se tem, o tipo de materiais que se distribui seria muito importante, o tipo de relacionamento que se cria. A sua ligação, o referral, como dizem os ingleses, de linkage, de ligar as estruturas já existentes, de tratamento, de acompanhamento, seria também muito importante hoje em dia. Descuramos um bocadinho isso. E movimentar a sociedade toda, como há algum tempo fizemos e hoje em dia estamos a descurar isso. Envolver a sociedade na resolução de problemas seria muito importante. E pronto, por aqui me fico. Eu chamava a atenção, pegando em ti, e para nós não estarmos repetidos. Eu acho que há um ponto muito grande, foi eu que escrevi isto, foi o João Fatel, um amigo meu, que estava em Paris, e que o que é importante aqui, embora também tenha isto, mas ele escreveu, portanto, é a relação com o comportamento. Porque o consumo é um comportamento. E é um comportamento que também implica o corpo. A questão do corpo e o modo como o corpo é envolvido, o sensório, é muito importante. O problema é a relação com... Porque nós vamos sempre, o Friedman escrevia há uns anos, nós tendemos a depender de comportamentos. Nem que seja da água mineral, do leite, tudo. Nós temos café, eu adoro café. Portanto, isto é uma coisa humana. Tem a ver com a condição humana, não é? É uma aporia da condição humana. E, portanto, o que nós temos que entender é um bocadinho isto. É como é que é possível, de certa maneira, quer dizer, tentar intervir na relação, que é possível, sendo que são substâncias, algumas delas, que já vimos aqui, que têm um poder extraordinário aditivo. Aliás, o tabaco que tem um poder enorme também, e o álcool, para não falarmos de outras, não é? Mas é preciso compreender um bocado este aspecto. Depois, há aqui um ponto que me parece extremamente, eu volto a insistir, porque, antes de mais, eu acho que é muito importante, e cada vez mais em termos da investigação e do trabalho de equipa, e nós fizemos um bocado isto, nós, com a justiça, também com a segurança, que é a questão de um diálogo entre diferentes disciplinas.
Nós temos que saber esta multifactoriedade, nós sabemos hoje em dia, não é? Este aspecto sistémico e nós temos que estar capazes de falar e dialogar uns com os outros e de pensar para encontrarmos soluções para estas dificuldades, porque os comportamentos que suscitam dificuldades vão ser outros, vamos sempre ter problemas. Temos agora a inteligência artificial, vai também suscitar uma dependência aos efeitos, não é? Porque a questão toda é a dependência realmente aos efeitos e o modo como isto funciona. Agora, por isso, este aspecto sempre importante, que é cuidar, isto é um ponto em perspectiva também, do equilíbrio psíquico, estar muito atento e intervir de uma maneira compreensiva, não é? Que envolva o sujeito e a família, e até o grupo, os contextos em vivo, nos problemas de distorção psíquica, de depressão, de angústia, que é muito importante para que as coisas possam melhorar. E também sociais. Diz. Bom, só para terminar, há aqui um paralelo, parece-me, claro que são coisas aparentemente muito diferentes, mas há aqui um paralelo entre o problema da criminalização, o tratamento penal do tráfico e a interrupção voluntária da gravidez, que é o seguinte: quando se decidiu também a descriminalização da interrupção voluntária da gravidez até às 12 semanas por vontade da mulher, o que se teve, ninguém negou ou ninguém nega que o embrião é um bem jurídico, que é um interesse digno de proteção penal, tanto que o aborto continua a ser crime noutras circunstâncias, não é? Portanto, o embrião, naturalmente, que é um bem digno de proteção penal. Qual foi a razão da descriminalização nesses casos? Foi o direito penal, às vezes, produz mais consequências desfavoráveis do que favoráveis. O direito penal, quando certa conduta é criminalizada, pode acontecer que a criminalização de certa conduta traga custos sociais mais elevados, mais intensos, do que ganhos, no fundo. E foi isso que esteve um bocado na base da descriminalização, porque, de facto, aí o que pesou não foi só dar relevo à vontade da mulher, foi também a certeza de que havia muitas mulheres que morriam por fazerem abortos clandestinos. Isso, de facto, foi uma vitória civilizacional, reduzir aí fortemente as mortes e as doenças de mulheres que abortavam clandestinamente, com todos os problemas que isso lhes trazia. Ora bem, em relação ao tráfico de estupefacientes, eu não sei se não é exatamente a mesma coisa do ponto de vista estrutural que está aqui em causa. Temos também um bem jurídico, digno de proteção, a saúde pública, mas se o custo de criminalizar o tráfico é ter uma guerra civil, como acontece em alguns países sul-americanos, não se poder entrar em certas cidades ou em certas zonas da cidade por causa do tráfico, então temos que repensar isto tudo, desde o princípio. Eu não tenho, naturalmente, acho que ninguém tem certezas quanto a isto, naturalmente que isto implicaria decisões que não podem ser tomadas por um país, aqui sim, claro que sim. Também tenho a certeza que há muitos cenários que nós imaginamos e que depois não se concretizam, como aconteceu no consumo. Havia perspectivas, quando se descriminalizou o consumo, vinha gente de fora para Portugal para consumir, né? Aviões, paletes de pessoas vinham consumir droga. Evidentemente que isso não se concretizou. Não sei se algumas representações que temos em relação ao tráfico não aconteceria a mesma coisa, não é? A ideia da descriminalização e, portanto, como o Paulo estava a dizer, o fornecimento pelo Estado das substâncias pode ser tão disruptivo para o tráfico que termine com o lucro. E terminando com o lucro, há outras facetas que desaparecem, não é? E não parece que esse tipo de máfias possa usar outros produtos ou outros bens ou outros serviços para substituir tão facilmente o tráfico de estupefacientes. Portanto, não tenho nenhuma certeza aqui, mas acho que é algo que temos de começar a pensar. Mas não há certeza. Não, nenhum.